Fala galera, tudo bem? A nossa videoaula de hoje é sobre substâncias puras e misturas. Esses dois assuntos, substâncias puras e misturas, causam uma confusão. O pessoal fala de substância pura é uma mistura que é uma substância pura. Então vamos tentar resolver esse probleminha. Então, substâncias puras e misturas. E o que são substâncias? As substâncias são formadas por um único tipo de componente, que pode ser átomos, moléculas ou aglomerados iônicos. E as substâncias, elas podem ser classificadas em simples ou composta. Substâncias compostas, quando são formadas por átomos de elementos químicos diferentes, ou seja, formada por átomos de dois ou mais elementos químicos diferentes. É o caso, por exemplo, da água, H2O, é formada por átomos de hidrogênio e oxigênio. É o caso do CO2, gás carbônico, formado pelos átomos carbono e oxigênio. Pelo ácido nítrico, HNO3, aí nós temos três elementos diferentes. H, que é o hidrogênio, nitrogênio N e o oxigênio. Então, substâncias compostas formadas por átomos de elementos químicos diferentes. Substâncias simples são formadas por átomos de um mesmo elemento químico. Podemos ter 2, 5, 100, 1000 átomos, mas se forem do mesmo elemento químico, nós temos uma substância simples. O diamante, nós temos milhares de átomos de carbono, mas é uma substância simples, porque é formado apenas pelos átomos de carbono. O gás oxigênio é formado por dois átomos de oxigênio, substância simples. O gás nitrogênio, dois átomos de nitrogênio, outra substância simples. Então está aí a diferença entre substância simples, formada por átomos de um mesmo elemento químico, e substâncias compostas, formada por átomos de elementos químicos diferentes. Nós podemos ter uma substância composta com dois átomos? Sim. O cloreto de sódio, sal de cozinha, NaCl, sódio e cloro. E nós podemos ter uma substância simples com milhares de átomos, como eu já falei agora, recentemente, o diamante, carbono diamante. Temos milhares de átomos, mas do mesmo elemento químico, que é o carbono. Ok? Misturas, fases e componentes. E o que são misturas? A mistura é a porção da matéria constituída de duas ou mais substâncias puras. Então eu tenho duas ou mais substâncias puras formam uma mistura, ok? Por exemplo, sal de cozinha e a água H2O. Ao juntarmos, formamos uma mistura que no caso a gente vai ver daqui a pouquinho, homogênea. Então, mistura formada, constituída por duas ou mais substâncias puras. Os componentes. Componente é cada substância que compõe a mistura. Então, nós temos água e sal. Nós temos dois componentes, a água e o sal. E fase. Cada aspecto distinto observado na mistura. O que é distinto, diferente? Então, quando a gente observa água e sal, a gente observa uma única fase. Ali eu tenho uma mistura com uma fase só, monofásica. Quando nós temos água e areia, ou água e óleo, nós observamos a água e a areia, a água e o óleo, como temos aí na figura. Então aí nós temos duas fases nesses dois exemplos. É uma mistura bifásica. Tipos de misturas. As misturas elas podem ser homogêneas e heterogêneas.
homogêneas, não conseguimos visualizar os seus componentes. Mesmo com auxílio de microscópio óptico ou eletrônico, nós não conseguimos observar os seus componentes. Apresenta uma única fase e toda mistura homogênea é chamada de solução. Então, como a gente falou, vem falando nessa videoaula, água e sal, mistura homogênea, tem apenas uma única fase e aí a gente chama de uma solução de cloreto de sódio. Então, toda mistura homogênea é chamada de solução. As misturas heterogêneas, conseguimos visualizar os seus componentes, ou a olho nu, ou com auxílio de microscópio, que podem ser eletrônico ou óptico. Tá? As misturas heterogêneas apresentam várias fases. Então, o exemplo que nós temos aí, água e óleo, é uma mistura heterogênea, duas fases. Cuidado com o leite e o sangue, que do ponto de vista olho nu são homogêneos, mas quando levados ao microscópio, eles se apresentam heterogêneo, tanto o leite quanto o sangue. Então aí nós temos o exemplo, água e óleo, duas fases e duas substâncias, dois componentes. Água e açúcar, o açúcar totalmente dissolvido, é uma mistura homogênea, uma única fase, mas aí eu tenho duas substâncias, a água e o açúcar. E aqui nós temos alguns exemplos de misturas. O primeiro exemplo, óleo, água e areia, mistura heterogênea, três fases, está bem visível aí, e três componentes. Quem são os três componentes? O óleo, a água e a areia. O outro exemplo, nós temos água e álcool, e um outro exemplo do lado, água e sal de cozinha. Todos dois representam uma mistura homogênea, monofásica, toda mistura homogênea é monofásica, com dois componentes. Cuidado com alguns tipos de mistura, como por exemplo, areia, água e gelo. Areia, água e gelo é uma mistura heterogênea, formado, eu tenho três fases, a gente visualiza a areia, a água e o gelo, mas nós temos dois componentes, a areia e a água. E o gelo, Viana? O gelo é a água no estado sólido. Então, nessa mistura, nós temos uma substância que se encontra em dois estados físicos distintos. Água no estado líquido e água no estado sólido. Então, repetindo, areia, água e gelo, nós temos uma mistura heterogênea, trifásica, areia, água e gelo, e dois componentes. Os dois componentes, areia e água. Ah, mas eu raciocinei que o gelo derreteu. Não, isso numa questão de química não existe. Você vai olhar aquele momento, aquela figura que é dada. Se eu tenho areia, água e gelo, eu tenho três fases e dois componentes. Assim também ocorre com o vapor d'água. Ali é a água no estado gasoso. Então, se tiver água e vapor d'água, por exemplo, nós temos areia, água e vapor d'água. Então, mais uma vez, nós temos uma mistura heterogênea, trifásica. Esse exemplo, o recipiente deve estar fechado. Então, nós conseguimos visualizar a areia, a água e o vapor d'água. E aí nós temos, mais uma vez, duas substâncias, a areia e a água. Beleza? Um abraço, fique com Deus e até a próxima.